onde eu gostaria de mostrar um pouquinho, né, sobre a nossa linhagem de alquimia interna, né, ou da Oshu, que é o caminho do mistério, né, e conversar um pouquinho sobre, né, de onde ela veio, como é que funciona, né, o que que a gente faz em cada processo aí, como são um pouquinho esses passinhos aqui que eu estou tentando construir nesse momento aqui com vocês. Fiquem à vontade para levantar a mãozinha para perguntar, que hoje é mais um bate-papo do que necessariamente alguma coisa que eu vou, né, explanar, assim, né? Então, o que que é, né, a tradição, do taoísmo com a lua, né? É uma tradição de um povo, né? Uma cultura de um povo, antes de mais nada, né? Antes de ter esse nome, não tinha nome nenhum, né? Era um modo de vida de um povo que estava conectado com o mistério, que estava conectado com a natureza, né? É, ela é uma tradição proto-taoísta, né? Depois que houve esse tipo de classificação, né? E colocaram, né, a gente, né? Que eu agora faço parte também dessa cultura, nessa caixinha, né? Também, porque compartilha, né, de muitos princípios, né? Que o taoísmo, mais tarde, como foi entendido como filosofia ou como religião, né? Também tem. Mas essa cultura é uma cultura muito ancestral, né? De um povo ali da Ásia, do centro da Ásia, né? Das montanhas mais do oeste, que, né, tem ali uma, uma proximidade ali, né, do Tibete, também da Índia, né? Tem gente que fala que coisas dessa tribo, né, vieram da Índia, e o pessoal da Índia, né, fala que é deles, a gente fala que é nosso, né, mas tem ali uma mistura, né? Esse povo, para ajudar, ainda é um povo nômade, né? Então, eles ficavam andando, né, pela região, de acordo, né, com o tempo, de acordo com as estações, né? Então, tem uma abundância, assim, né, de de recursos, de falas, né? Que às vezes são encontradas em vários lugares diferentes ali daquela região, né? Mas o cerne de cultivo dessa linhagem, né, é o mistério. É a gente voltar a se conectar com, com o mistério que trouxe a gente aqui, a né, digamos assim, essa coisa que ninguém sabe o que que é, que traz a gente aqui, que faz a gente estar vivo agora aqui, né, olhando para essa telinha, tem uma pessoa falando, né? As nossas práticas não são para ter certeza, né? Não são para definir nada, né? São para a gente poder observar a vida como ela é, né? A gente poder ter essa ciência da vida, diretamente da vida, né? E poder pôr em prática isso que a gente observa e assim ganhar sabedoria, né? Ir lá e fazer, ir lá e viver, né? A gente pode, né, através dessas técnicas, dessas formas, né, que a gente incorpora, né, criar possibilidades para a gente, né, sair das nossas caixinhas, né, do que a gente já viveu, ou do que a gente acha que tem que viver, ou do que as pessoas acham que a gente tem que viver, né? Então a gente cultiva o mistério, tenta se conectar com o mistério para a gente poder ter possibilidades, né? E assim a gente não se limitar, né? Assim a gente poder cultivar coisas diferentes para a nossa vida do que a gente tem agora, né? A gente não garante nada, né? A gente não tem, porque a vida mesmo não tem nenhuma garantia, né, de nada, assim, mas a gente, através das técnicas que né, foram cultivadas e que chegaram até a gente pode tentar ter uma saúde melhor, né, melhores relacionamentos, né, nos compreender melhor, compreender, né, como é que a gente, né, vai se interagir, né, num processo, em outro processo, né, de repente até a gente poder cortar processos, escolher outros processos para a gente, né,
E isso garante, ou isso traz, né, para a gente, garante não, né, mas isso pode trazer para a gente muita liberdade, né? Assim, da gente não se encaixar, ou a gente poder escolher outras coisas, né? A gente ter possibilidades, né? E dentro dessa liberdade, a gente vai, não é uma liberdade assim, né, nua, crua, desenfreada, né? Vou fazer o que eu quero, oba, né? A gente vai trabalhar com os três puros, né? Que são o respeito, né? O respeito por você mesmo, o respeito pelo seu tempo, né? O respeito pela sua ancestralidade também, né? O afeto, né? E a lucidez, né? Então a gente vai trabalhar isso internamente com a gente mesmo e também com os outros, né? Também com as outras forças da vida que interagem com a gente, né? Isso em outras linhagens, né, de taoísmo são chamado, né, dos três tesouros, né? E a gente chama isso dos três puros, né? O respeito, o afeto e a lucidez, né? Então a gente vai trabalhar esses pilares para a gente, né, conseguir ter maior liberdade, para a gente conseguir cultivar, né, as nossas relações, cultivar a nossa saúde, para a gente poder ter ciência, para a gente poder ter sabedoria, né, ou acessar essas ciências, essa sabedoria, né, a gente entender no nosso momento, né, o papel ali que eu quero ter, ou que eu não quero ter, ou, né, muita gente me vem me perguntar assim, mas qual que é o benefício, né, das práticas, né? Para que servem as práticas? Não serve para nada, na verdade, né? Porque a própria vida ela não é útil, né? A gente não está aqui fazendo isso para ter um resultado, né? A gente pratica, a gente faz porque a gente gosta de fazer, porque a gente nem sempre a gente se sente bem fazendo, mas isso é interessante, mas porque a gente está vivendo, e isso faz parte da vida, e a gente não é, é como se o nosso coração pedisse isso, né? Assim, um dos nossos princípios é ter o coração como bússola, né? E eu sinto, assim, que às vezes é isso, né? Meu ser pede que eu me conecte, né, com o mistério, que eu me conecte com algo maior, que eu me conecte com o que eu não sei, né, com as coisas do invisível, né, com o que pode ser e não com o que é, né? Então, claro, isso traz na prática benefícios, né, do que a gente considera benefícios, mas as práticas não são para isso, né? Elas são um chamado, né? Um chamado assim da nossa ancestralidade, a gente se conectar com esse lugar ou esse não lugar, né? Ou essa coisa que a gente não consegue mesmo definir, né? Da onde a gente brota, né? E a gente brota a todo momento, né? Acabou agora de brotar aqui uma Larissa, a professora disso aqui, né? Que acabou de falar aqui com vocês. Então, então é um pouco sobre isso a linhagem, né? Falando um pouquinho de história, né? Ou de mitologia, ou de origem, né? Eu acabei de falar para vocês os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais trazem para a gente memórias, né? Trazem memórias no sangue, né? Mas toda a vida é nosso ancestral, né? A gente tem ancestrais que são as mitocôndrias, né? Que estão no nosso corpo. A gente tem ancestrais que é o vento é nosso ancestral, né? O sol é nosso ancestral. Sem ele, sem a memória desses seres, a gente não estaria aqui. E hoje, depois, né, dessa conversinha, a gente vai fazer um ritual para um dos nossos ancestrais, a Lua, né? Para a gente se conectar com o mistério, né? Da, do Yang dentro do Yin, né? E a gente, né, falando dos nossos ancestrais, eu queria mostrar um pouquinho para vocês uma linha do tempo que está aqui no site da tradição, né? Nesse site aqui a gente tem bastante informação, né, sobre a tradição, e no Blogger, né,
tem ainda mais informações, se vocês quiserem assim, saber alguma coisa mais específica, né, e tal. Então, né, senta que lá vem a história, né, conta, né, que houve um grande dilúvio, né, no mundo, né, várias tradições contam sobre esse dilúvio. E esse povo, né, se refugiou nas montanhas. E lá nas montanhas, passando por muitas dificuldades, eles pediram uma ajuda, né, divina, assim, uma ajuda do mistério, né, para conseguir sobreviver. E essa ajuda, né, veio através da Mãe Divina e das 12 divindades, né, das 12 grandes divindades, que ensinaram para eles, né, rituais através dos quais eles foram aprendendo, né, formas, né, outros tipos de rituais, né, para se conectar, né, a essa grande força e a poder sobreviver esse período de penúria, né, que estava todo mundo passando, assim. E depois, né, quando eles conseguiram sair dessa caverna, eles seguiram essas tradições, né, trazendo aquilo que é sagrado, né, tornando esses rituais sagrados, né. Toda, toda a prática que a gente faz, né, com intenção, é um ritual, né. A gente pode ter, né, o ritual de acordar, né, escovar os dentes, né, o ritual de dar a comida para o seu gato, chegar em casa, abraçar um gato, né? É, a gente tem vários rituais, né? Mas aquilo que a gente faz todo o tempo, ou que a gente faz em determinado momento, vira uma coisa sagrada, né? Então, é sagrado que o sol sai todo dia. Nem sempre ele sai na mesma hora, no mesmo lugar, mas todo dia, né, ele sai. Cada 24 horas, ou mais ou menos, né, 24 horas, a gente tem o sol raiando de novo. E a gente tem uma confiança, né, uma fé nisso, porque ninguém se pergunta, ai meu Deus, será que amanhã vai ter sol? Né? Vai ter sol amanhã, pode estar meio encoberto, pode chover, né? A gente pode não estar vendo ele plenamente, mas ele está lá para a gente, né? E com essa confiança, né, nessas coisas do sagrado, a gente vai também ganhando essa confiança na vida, né? E esse povo, né, recebeu muitos rituais, né, muitas ciência, né, e muita sabedoria desse sagrado, né? E esse povo, né, vivia dessa forma, né? Então, é como, né, ele não tinha tipo, ai, vamos fazer um ritual disso, né? Ou um ritual daquilo. A gente sabe que sábado tem feijoada, né, em qualquer restaurante, né? Isso é óbvio pra gente. Isso é sagrado pra gente, né? Se você quer uma feijoada, num raio de 200 metros na sua casa, você encontra um lugar que vende uma feijoada, né? Ou você vai em algum, né, restaurante tem feijoada, porque a gente é brasileiro, a gente é dessa cultura. Eles tinham uma cultura, né, que onde isso não era necessariamente transmitido em forma de aula, né? Ah, tem um professor, né? E aí eu vou passar para vocês, né? Isso era uma coisa da tribo, então a tribo sabia, né? E isso era passado, né, para as crianças. Então você vivia naquilo, né? Então todos o, né, a sua vida, né, era essa conexão, né? Era conectada, né, a esses ciclos, né? Assim, a nossa vida hoje é conectada a esses ciclos, mas muitas vezes a gente não tem nem consciência disso, né? A gente às vezes vive uma vida que foi artificializada, né, em prol de outras coisas. Veja só, a gente está aqui, né, cada um na sua casa, conversando por uma telinha, né? Depois que o sol foi embora, né? Assim, uma coisa que, né, não tem muitas, né, coisas boas nisso, senão a gente nunca poderia estar aqui, mas, né, a gente conecta com o natural hoje de uma forma muito diferente, né? E, e essa tribo, né, tinha essa conexão mais nata, né? Assim, e muitos estrangeiros tentavam
entrar nessa tribo e não conseguiam, né? Porque é meio difícil, né? É quando você tem uma cultura muito diferente, né? Imagina, sei lá, a gente viver com os esquimós, né? Assim, eu acho que eu não conseguiria, é muito frio, né? Ter que ficar dentro do igluzinho, né? Pensar em matar uma baleia e, né, dilacerar a baleia inteira, tipo, não é porque aquilo é tudo que você vai comer por vários meses, né? Então, eram culturas muito diferentes, né? E era difícil, né, aprender isso, né, de uma forma que não levasse, né, 50 anos, né? Até que chegou esse cara chamado Shen Yuan Yi, lindo chinês, meu chinês é ótimo, mas que ele chamavam de pescador, né? E esse pescador, então, chegou lá aproximadamente aí 2.800 anos e conseguiu, né, traduzir essa cultura da tribo, né, de uma forma que pessoas de fora pudessem adentrar nessa cultura, né, sem se explodir muito, né, sem pirar no meio do caminho, né, porque a gente realmente trabalha assim com energias muito fortes e tal. Mas ele conseguiu, né, criar um método, né, onde as pessoas conseguiam né, se, se, se inserir, né, ou ter acesso a essas técnicas, ter acesso a esse sentimento, né, de conexão aqui, que é o que a gente chama de caminho do pescador. Então, isso que eu lancei aí nas redes sociais, né, que tipo, vamos fazer o caminho, né, o caminho do mistério, né, ele vai vir, a princípio, né, é dividido nesse caminho do pescador, né? Que é o caminho da água, o caminho do fogo, né? O caminho espontâneo, o caminho, o caminho da fusão, né? Da fusão dos elementos, né? E depois a gente tem toda uma linhagem, né? Aqui no site. E, bom, eu sou discípula aqui do monge Tainin, né? Que parece que tem 500 anos, né? Que tem um monte de gente depois dele aqui. Mas não, né? Para as pessoas, né, que são lá do Semetrac, que são da linhagem lá de Agulhas de Ouro, né? Ah, saibam que o mestre Liu Pailin, ele também, né, estudou com mestres da linhagem de Quanluan, né? Eu não sei se ele era iniciado na linhagem, né? Mas aqui tem, né, numa das apostilas dele aqui, tem uma foto dele com, acho que é o nosso tio-avô, né? Assim, ele não é, acho que diretamente da linhagem aqui, mas ele é da linhagem, né? Em algum bracinho, esse mestre aí ensinou o mestre Liu Pailin, tá? E eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre a, a linha, né? Da onde a gente chega aqui, né? A gente então tem aqui embaixo, né, o início, né, do nosso caminho, né? A gente pode começar pelo caminho da água, pelo caminho do fogo, ou até pelo caminho espontâneo, né? Hoje ele já não é mais necessariamente faz esse caminho aqui, ele também pode estar aqui do ladinho, né? Fogo e água, né, são os auges, né, da energia da alquimia. A gente no caminho da água, né? A gente vai trabalhar muito a nossa circulação de energia, né? É o caminho que vai trabalhar bastante o corpo, né? Para a gente estar com o corpo flexível como a água, resistente como a água, resiliente como a água, né? Para a gente depois seguir, né, o caminho por outras, por outros caminhos aí, né? Então, o caminho da água, a gente vai trabalhar com o que hoje é chamado de ticuns, né? Trabalho sobre energia, né? E como essa energia, né, circula no corpo. Então, a gente vai desbloquear canal, né? A gente vai trabalhar os órgãos, né?
a gente vai trabalhar o Yin, vai fazer Lian Kun, né? Desbloquear a articulação, né? A gente vai aprender a fazer o caldeirão dourado para desbloquear os nossos órgãos internos fisicamente, né? A gente vai trabalhar também o Qi no sentido do Gonfá, né? De fazer as acumulações de Qi, as acumulações de energia, né? Então, o caminho da água é esse caminho de desbloqueio e circulação, né? Vamos resumir assim, né? No caminho do fogo, a gente vai trabalhar a nossa energia interna, né? Então, no caminho do fogo, a gente vai pegar a energia de dentro para fora, né? Então, a gente vai despertar o nosso fogo interno, né? Muitas vezes isso é visto como caminho sexual, né? Porque a gente vai pegar o caminho da nossa essência, né? Cultivar a nossa essência, transformar esse, 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 essa energia, né? Sexual, essa energia do Yin Men, essa energia primordial que a gente tem, né? Para nutrir o nosso corpo, para nutrir a nossa vida também, né? Sabe aquele tesão pela vida, né? Essa é a nossa energia, né? Sexual, essa é a nossa energia da vida. A gente vai despertar essa energia, né? E manifestar essa força, né? Assim, para gente, né, ter mais lucidez, ter mais afeto, ter mais, né, respeito. Então, a gente vai trabalhar com essa energia no caminho do fogo, né? No caminho espontâneo, é legal a gente já ter feito, né, o caminho da água, porque a gente já está desbloqueado, né? Já deveria estar com o corpo mais soltinho, mais desbloqueado. Mas o caminho espontâneo é um caminho da gente deixar fluir a energia pela gente, né? Se a gente está, né, desnutrido, né? Ou seja, precisa lá do caminho do fogo, né? Se a gente está bloqueado, precisa do caminho da água, é mais difícil, né? Que a energia consiga fluir pela gente, né? Então, a gente, no caminho espontâneo, deixa essa energia fluir, deixa o nosso corpo fazer o que ele quer, né? Deixa nossas emoções fluir, deixa o nosso espírito fluir. A gente aprende a soltar, né? As amarras do que a gente acha que tem que ser, né? Para deixar as coisas só serem como são, né? É um exercício muito profundo do caminho espontâneo e muito gostoso de fazer, assim, né? E o caminho da fusão, né? E quando a gente tem, né, a, o caminho do fogo e da água, né? A gente chega no caminho da fusão dos cinco elementos, né? Que é um caminho da gente pegar, né, tudo isso que está fluindo na gente, né? Que a gente já aprendeu a fluir, né? E estabilizar, né? Estabilizar, concentrar, limpar memórias, né? Transformar coisas, né? Lembra daquela questão que eu falei, né? Esse caminho da liberdade para a gente criar possibilidades, né? Como que a gente cria possibilidades, né? Dentro de uma casa toda entulhada, né? O caminho da fusão, a gente dá uma desentulhada na nossa casa, né? Dá uma desentulhada nas nossas emoções, dá uma desentulhada nas nossas memórias, né? Para a gente aprender a fazer caminhos novos, né? Para a gente conseguir fazer caminhos diferentes, né? Então, eu vou parar por aqui nossa explicação dessas coisas todas, né? Porque a gente vai até aí, né? A gente vai até aqui, ó, né? A fusão dos cinco elementos, né? Então, a gente vai até aqui, tá? Depois a gente vai ter, né, outras fusões, né, outros destrales, né, até a gente conseguir, dentro da gente conseguir fazer a, a alquimia, né, a transformação, o fluxo constante da vida, né? E alguém me perguntou sobre as iniciações, né? Quando a gente faz o caminho do fogo, da água, espontânea fusão, a gente recebe os sopros da água, o sopro do fogo, né? O sopro do espontâneo, né? E esse sopro vai estar sempre com a gente. Mas isso não é uma iniciação na linhagem, né? A iniciação na linhagem acontece aqui, ó, né? Depois da fusão 3, tá? Então,
né? Tem mais uns passinhos aí para ter uma iniciação da linhagem. Então, não tem nenhum compromisso, né? De, de tipo, nossa, aí eu vou ter uma iniciação, aí tem que fazer coisas, né? Então, esse primeiro passo, né? Esse primeiro ciclo, né? Você não vai ter uma iniciação, você vai ter um compromisso, né? Compromisso é com você mesmo, né? De você praticar, se você quiser, né? Ou você achar uma besteira também, não praticar, tá tudo bem. Né? Então, não tem a iniciação, né? Pra você ter ideia, as crianças tinham essa iniciação aqui com 9 anos de idade. Então, a gente vai dar realmente, assim, baby steps, né, aqui, para depois a gente, né, realmente fluir pela linhagem, né? E lá, e foi isso que o pescador conseguiu fazer, né? Conseguiu pegar, né, uma cultura inteira, né, transformar em passinhos, onde a gente conseguiria se inserir, né, dentro de uma cultura, dentro de uma linhagem, né? Mesmo sendo de fora. É, e isso é um caminho que é uma sugestão, né? Também, como tudo que a gente faz, né? É uma sugestão, mas é uma sugestão segura, né? No que não significa que, sei lá, uma pessoa não possa chegar nesse lugar sem nada, né? Mas é um caminho que está sendo feito aí há, né, muitos anos, há muitos milênios, na verdade, né? Que é um caminho que, com orientação, né, com prática, com dedicação, é seguro, né? E a gente pode chegar nesse estado, né? Depois, né? Vocês estão vendo aí, né? Que tem o Dawin, que a gente estava comentando, né, William? Que é a nossa prática de restauração do corpo, né? Nossa yoga de restauração, né? Que pode ser feita, né, em paralelo, né? Mas que ajuda também bastante nesse processo. A gente vai ter as acumulações, né, de encantamentos, também podem ser feitas no paralelo. Então, a gente tem várias coisas que podem ser feitas assim, né, em paralelo aí nesse caminho, mas basicamente é esse caminho, né? E dentro da linhagem, né, a gente tem esse cerne de cultivo, né? O cerne, né, é fazer essa alquimia, essa transformação, né, que vem a partir da observação, que vem a partir da conexão com o mistério, que vem a partir da prática também, né, porque senão a gente não faz nada, né, a gente só ficar aqui observando coisas, a gente está vivendo, né, tá acontecendo aqui, né. É, e a partir, né, dessa iniciação na linhagem, a gente vai ter especializações, né, dentro da linhagem, especializações em rituais, né, especializações em feng né, em calendários, em medicina, né, em outros tipos de práticas, né? Então a gente vai ter essas especializações aí.